Pessoal, eu vou dar dica pra vocês como fazer um super delineador, tá? Aqui eu estou usando um pincel da Ico, que é o 81010, e o delineador da Ingloss 77. Então, muitas pessoas não têm dúvida e não conseguem fazer aquele super delineado, ou até mesmo um delineado curto e pequeno. Então, nós vamos definir para onde direcionar a cauda, começando pelo lado de fora. Então, aqui você consegue definir a altura dele, se você quer ele mais reto, se você quer ele mais na diagonal. Aqui você consegue definir a altura. Então, eu vou fazer aqui, eu já fiz um lado, ó, vou mostrar esse lado. E aqui, abre, vou acompanhar o mesmo, olha um pouquinho lá pra cima, peço pra pessoa olhar pra cima. Isso dá pra fazer no alto make também. Faço aqui a altura que eu quero do delineado. Marco com o pincel bem fininho. Depois disso, fecha. Eu faço a linha. Completo aqui no início bem fininho, para quem quiser um delineador mais chanfrado, né? Começando mais fininho e engrossando pro final. Ó. Sempre é bom, gente, ter um delineador que esteja bem molinho, para você conseguir trabalhar e deslizar melhor, porque às vezes, se for um delineador muito duro, ou um pincel também muito durinho ou grande, ele acaba dobrando a pálpebra, aí fica ruim. Ó, e aí aqui no final, eu venho seguindo retinho até encaixar lá na ponta, ó. E encaixa aqui na ponta. Tendo já esse corpinho do delineado, eu consigo agora dar o acabamento com mais facilidade, que é o quê? Engrossar ele, deixar mais retinho aqui na ponta. Aí, geralmente, eu gosto de finalizar e dar o acabamento com delineador líquido, porque ele fica mais mate, tá? O delineador líquido que eu gosto de utilizar é o da Nath Capello. Então, ó, primeiro eu vou dar o acabamento aqui e depois vou finalizar com o delineador líquido. Abre, ó, assim a gente já tem o corpinho do delineador. Aí depois é só deixar ele mais retinho e dar os acabamentos, tá? Então, assim, gente, é uma forma super fácil de fazer esse delineado. Ó, abre. Olha pra câmera. Isso, fecha. Pra quem gosta de usar cílios postiço, é sempre bom deixar ele um pouquinho mais grosso, porque quando você aplica os cílios, ele esconde um pouquinho. Agora, quando você for fazer uma auto make, que você não for utilizar os cílios postiços, aí você pode fazer um pouquinho mais fino. Então, esse é o delineador da Nath Capello, que é o que eu mais gosto de utilizar. Ele tem um pincel super fininho e ele é super opaco. E aí eu vou vir dando o acabamento e deixando ele bem retinho. Uma dica importante, para quem vai fazer atendimento e a cliente pede para usar delineador, evite usar o delineador líquido aqui no início. Porque se a cliente vai lacrimejar ou ela chora, não borra, porque geralmente o que faz borrar é o líquido. Mesmo que ele seja bem resistente à prova d'água, com o tempo ele acaba borrando um pouquinho. Então comece do meio, um pouquinho antes do meio pro final. Nunca passe o líquido aqui no cantinho, tá? Para não correr o risco de quando a cliente lacrimejar, ficar tudo borrado. Então, é uma dica super valiosa. E aí, gente, depois de finalizar, é só aplicar os cílios. Pode abrir. Ó, fiz um delineador um pouquinho mais grosso, mais longo, porque eu quero fazer foto e produção. Então, sempre tem que usar um pouquinho mais. Tried so hard and got so far.